Paulo comenta com Silas sobre a visão que teve. O homem que apareceu a ele é o carcereiro da prisão, alguém profundamente atormentado. Paulo entende que foi por causa dele que Deus o enviou àquela cidade. Ele chama o carcereiro e revela que trouxe a salvação que ele tanto busca. Mas o homem reage com frieza e ameaça. Se Paulo continuar insistindo, ele vai deixá-lo sem água. Enquanto isso, Lídia e Irene cuidam de Sofia, e Lia garante que a jovem ficará em sua casa, prometendo protegê-la. Lucas aparece e reclama que nem deixaram ele tratar dos ferimentos da moça. Em outro lugar, Epafrodito se justifica com Cícera, dizendo que foi colocado naquela situação contra a vontade. Cícera, revoltada, lembra que o avisou para não se envolver com os romanos. Ele declara que precisa dela, que passou a noite tentando resolver tudo. Mas Cícera se mostra firme, diz que ele deve procurar outro lugar para viver, pois não quer que os filhos convivam com um pai que se tornou torturador. Epafrodito nega, diz que não tortura ninguém, apenas cumpre ordens, mas Cícero confronta. Seu pai morreu naquele mesmo cárcere com fome e sede. E agora ele se transformou naqueles que o mataram. Ela o faz refletir sobre como esse trabalho destrói a própria família. Epafrodito decide sair, esperando que ela se acalme, mas Cícera exige pelo menos um pouco de respeito. Félix conversa com o senador Fábio, afirmando que o governador Comano tem se desdobrado para lidar com as queixas. Garante que os ataques serão logo controlados. Mas Fábio não parece convencido e lembra que a segurança da região está nas mãos deles, e que o imperador pode não perdoar falhas. Félix então promete falar com os judeus, talvez eles ajudem a localizar os líderes dos samaritanos. Comano teria sugerido isso, afirmando que governar a Judéia já foi mais divertido. Na casa de Lídia, Timóteo reúne todos para orar por Paulo e Silas, que seguem presos, mas louvam a Deus com um cântico. De repente, um terremoto acontece, sacudindo tudo. Epafrodito acorda assustado, achando que os prisioneiros fugiram. Desesperado, pensa que será punido e até considera tirar a própria vida. Mas, nesse momento, Paulo grita para ele não fazer isso. Todos os presos ainda estão ali. Epafrodito solta a espada e se impressiona com o fato de ninguém ter fugido. Paulo explica que foi Jesus quem impediu aquilo. Lembra que já havia falado sobre esse Jesus. Epafrodito, emocionado, os convida para irem com ele e pede perdão por ignorar suas palavras. Agora, ele quer conhecer mais sobre Jesus. Paulo diz que tudo foi providenciado por Deus para que a salvação chegasse à casa de Epafrodito. O carcereiro pergunta o que precisa fazer para ser salvo, e Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo. Logo, a esposa e os filhos de Epafrodito aparecem aflitos. Cícera pede perdão, mas Epafrodito assume a culpa e se desculpa, afirmando que errou muito com a família. Ele os abraça, dizendo que vai mudar com a ajuda de Jesus. Então, Paulo batiza Epafrodito e toda a sua casa. Enquanto isso, Rod se despede de Teófilo, dizendo que está de partida para Roma e que talvez não se vejam mais. Teófilo permanece frio. Ela o abraça e diz que soube do casamento dele, desejando felicidades. Antes de ir, aconselha: você é diferente do teu pai. Em seguida parte com Fábio, deixando Teófilo com lágrimas nos olhos. Ira cuida de uma criança elogiando-a, e pergunta onde Teófilo a encontrou. Ele diz que a menina é mais uma vítima de abandono materno. Ira pergunta se sua noiva sabe que ele adotou a criança, e Teófilo confirma, dizendo que ela está ansiosa para cuidar da menina. Após Ira sair, ele se volta para a criança e diz: agora somos só nós dois, minha irmãzinha. Gabriela, observando de longe, sorri pela janela. Em outro momento, a sogra de Pedro falece. E no mesmo período, Timóteo batiza Sofia. Enquanto isso, Jonatas, Félix e Matias tramam algo misterioso juntos. Mais adiante, Epafrodito anuncia que os oficiais determinaram a libertação de Paulo e Silas. Mas Paulo insiste, quer que as próprias autoridades venham soltá-los, reconhecendo o erro. Logo, os homens que ordenaram a prisão aparecem, pedem desculpas e dizem que eles estão livres, não apenas da prisão, mas também da cidade. Deixam claro que, apesar de Paulo e Silas serem cidadãos romanos, isso não lhes dá o direito de fazer o que quiserem em Filipos. Sofia sofre nova ameaça dos homens para quem trabalhava. Eles tentam levá-la, mas ela consegue escapar correndo. Paulo então pede para Lucas acompanhar Lídia até Jerusalém, encarregando de recolher todos os relatos desde o início da história do Salvador, começando com a escolha de Maria até o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos. Sofia, aos prantos, chega contando que foi perseguida novamente. Paulo decide ajudá-la, prometendo encontrar um novo lugar para ela morar e trabalhar na próxima cidade. Lucas, Lia e Irene chegam a Jerusalém.
São recebidos por Nataniel, que logo pergunta por Paulo. Lucas diz que ele está em Tessalônica há algumas semanas. Lídia comenta o quanto Paulo é um homem extraordinário e que levou Sofia com ele. Gabriela pergunta quem é Sofia e Lídia explica que ela era uma jovem adivinhadora que se converteu. Curiosa, Lídia pergunta como Gabriela conheceu Paulo. Gabriela hesita e Nataniel intervém dizendo que eles foram grandes amigos no passado. Irene percebe que houve algo a mais. Lídia então pergunta se Gabriela foi noiva de Paulo. A resposta vem com nervosismo. Prócoro não gosta do rumo da conversa. Em seguida, Teóforo chega com sua esposa e Isabela em busca de notícias do tio. Enquanto isso, em Roma, acontece a luxuosa festa de casamento de Nero. Ele aparece ao lado da esposa, agradecendo por estarem juntos. Apesar da aparência de felicidade, ela se afasta visivelmente incomodada. Rod e Fábio participam da celebração. O pai adotivo de Nero e sua mãe discursam, mas Nero se afasta sem ser notado. Marcos também está presente e troca olhares com Rod. De volta a Jerusalém, Lídia comenta com Gabriela que Paulo ficou no passado, mas reconhece que ela foi corajosa por não ter se casado com ele. Lídia se derrete em elogios. Diz que quase se declarou para Paulo após o batismo, mas acha que não era da vontade de Deus. Gabriela concorda e afirma que o importante é estarem cumprindo o propósito divino. Lídia pergunta se ela e Paulo chegaram a se beijar. Gabriela, sem jeito, confirma que sim, algumas vezes. Lídia, sonhadora, diz que deseja se casar com um homem como Paulo e que ele prometeu ajudá-la nesse caminho. Gabriela sorri, achando graça da promessa feita por Paulo. Pouco depois, Gabriela vai se despedir de Prócoro. Ele pergunta se ela está realmente pronta para o casamento. Gabriela estranha a pergunta, mas responde que sim. Prócoro insiste, mencionando que notou sua mudança de expressão ao ouvir notícias de Paulo. Ele percebeu o ciúme dela ao saber que Paulo convive com outras mulheres. Gabriela tenta negar, mas Prócoro a confronta. Talvez nem ela perceba, mas ainda ama Paulo. Diz que não pode se casar com alguém que ama outro homem. Gabriela, emocionada, pergunta se ele está terminando tudo. Prócoro responde que não está acabando com ela, mas sim poupando-a de um casamento sem amor. Ele se afasta e Gabriela fica chorando, tomada pela tristeza. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!